Fala galera, Márcio aqui. Vamos estar agora resolvendo a primeira lista do nosso preparatório MB, do nosso projeto de zero ao básico em 6 semanas. É a nossa lista de química referente à semana 1, das matérias substâncias e misturas e estado físico. Beleza? Vamos lá. Questão 1. Adicionando sal de cozinha e areia a um copo com água, cria-se um sistema homogêneo bifásico, homogêneo e monofásico, heterogêneo e monofásico ou heterogêneo e bifásico. Vamos avaliar primeiro a mistura da água mais o sal. Água e sal é uma solução homogênea, porque quando elas se misturam, homogênea, quando elas se misturam, o que acontece? Elas ficam em apenas uma fase, beleza? E em relação à água mais a areia, o que nós podemos concluir é que elas não se misturam, devido à densidade da areia. Então, o que vai acontecer é o seguinte: no nosso copo, aqui a representação de um copo com água, a areia ela vai precipitar no fundo do copo, devido à densidade dela. Então, o que nós vamos concluir sobre essa questão é o seguinte: nós temos uma mistura heterogênea em duas fases. E quais são essas fases? A primeira fase é a da água mais o sal, e a segunda fase é a areia, que vai estar precipitada no fundo do copo. Então, gabarito letra D, heterogênea e bifásico. Vamos para a próxima. Vamos lá, número 2. Considere os seguintes sistemas. Gás carbônico e oxigênio é um sistema. Água e álcool é outro sistema. O granito, outro sistema. E o sangue. A alternativa que apresenta a sequência correta com os tipos de misturas apresentados é homogênea, heterogênea, homogênea, homogênea. E assim por diante, né? Letra B, C e D. Vamos avaliar então primeiro as características do que é considerado uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea, depois a gente classifica os nossos sistemas. Então vamos separar aqui em homogênea e heterogênea. Tanto a homogênea quanto a heterogênea, elas vão ter mais de uma substância. E a homogênea, ela é apenas com uma fase, o nosso sistema vai ter apenas uma fase, enquanto o heterogêneo vai ser 2 ou mais fases. Agora a gente pode classificar os nossos sistemas. Gás carbônico e gás oxigênio, ele é classificado como homogêneo. Por que homogêneo? Porque dois gases juntos, a gente consegue observar apenas uma fase. O álcool e a água também é classificado como homogênea, porque a água e o álcool eles se misturam, e quando a gente observa essa mistura, são apenas uma fase. Enquanto o granito e o sangue, eles dois vão ser misturas heterogêneas, pois o sangue, olhando pelo microscópio, e o granito, a próprio olho nu, a gente consegue ver que eles têm mais de uma fase na sua composição. Beleza? O granito, por exemplo, são 4 fases, se eu não estou enganado. Então, com isso, o nosso gabarito é a letra C. Homogêneo, homogênea, heterogêneo, heterogêneo. Vamos para a próxima. Considere os seguintes sistemas. Ferro é um sistema, leite é outro sistema e a gasolina é outro sistema. Bom, vamos lá. 2 e 3 são misturas homogêneas. 1, 2 e 3 são misturas homogêneas. Uma é uma substância pura. 1 e 2 são misturas homogêneas ou 2 e 3 são misturas heterogêneas. Vamos avaliar cada sistema, ok? Vamos começar pelo 3. Vamos lá. O 3, a nossa gasolina. A gasolina é uma mistura homogênea. Por quê? Porque a gasolina ela tem diversos hidrocarbonetos na sua composição, beleza? O 2, que é o leite. Esse é uma pegadinha, beleza? O leite ele tem a seguinte propriedade. Por que o leite é considerado uma pegadinha? Porque a olho nu, o leite ele vai ser uma mistura homogênea. Contudo, ao observar por microscópio, nós conseguimos ver partículas de gordura no leite. Então, com isso, ele é caracterizado como uma mistura heterogênea. Agora vamos avaliar o número 1, que é o nosso ferro.
Qual é a característica do ferro? O ferro é um elemento químico, certo? Representado pela letra Fe. Com isso, ele é uma substância pura, beleza? Então agora nós já podemos avaliar nossas alternativas. Alternativa 3, mistura homogênea. Aqui o 3 é mistura homogênea, mas o 2 é mistura heterogênea, então essa não pode. 1, 2 e 3 homogêneo? Não. 1 e 2 misturas homogêneos? Também não. 2 e 3 heterogêneo? Também não. Aqui a gente vê que a letra C, 1 é uma substância pura, conforme nós vimos no nosso estudo, então gabarito letra C. O granito consiste em 4 minerais. Esses 4 minerais aqui, feldespato, magnetita, mica e quartzo. Se um desses minerais pode ser separado dos demais, pode-se afirmar que o granito é um elemento, uma substância pura, uma substância composta, um composto iônico ou uma mistura. Bom, vamos lá. O granito é um elemento químico? Não, o granito não é um elemento químico. Granito é um composto iônico? Não, o granito não é um composto iônico. Ele é uma substância simples ou uma substância composta? Na sua formação, nós temos apenas um elemento químico ou temos vários elementos químicos? A gente não pode afirmar essas coisas. O que a gente pode afirmar é que o granito é uma mistura. Por que ele é considerado uma mistura? Pois o granito, a gente consegue ver até visualmente, ele é formado por vários minerais, conforme a gente viu aqui, né, por 4 minerais, e a próprio olho nu a gente consegue identificar várias fases desse mineral. Então, com isso, a gente caracteriza ele como uma mistura, beleza? Uma mistura heterogênea. Questão número 5. Identifique quais dessas substâncias são encontradas no estado líquido em temperatura ambiente, aproximadamente 25 graus Celsius. Então aqui nós temos uma tabela com metano, mercúrio, álcool, água, chumbo e ácido acético, e nós temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição desses materiais. O que a pergunta quer saber é o seguinte: quais desses materiais a 25 graus Celsius, ou seja, em temperatura ambiente, eles estão no estado líquido? Para isso, nós temos que identificar que o estado líquido ele fica entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Observe aqui comigo, vamos traçar uma reta, ou algo parecido com uma reta, e vamos marcar 2 pontos. Aqui vai ser o nosso ponto de fusão e depois vai ser o nosso ponto de ebulição. Tudo que tiver depois do ponto de ebulição é um gás, representado pela letra G. Tudo que tiver antes do ponto de fusão é um sólido. E o que tiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição a gente considera um líquido. Beleza? No caso aqui, vamos supor que isso aqui é uma reta de temperatura, beleza? Em graus Celsius. Então, em temperatura X, o que tiver antes dessa temperatura é um sólido. E numa temperatura Y, o que tiver depois, que é o nosso ponto de ebulição, vai ser considerado gás. E o que tiver entre esses 2 pontos é o nosso líquido. Vamos avaliar agora cada uma das alternativas. Vamos começar pelo metano. O metano, o ponto de fusão dele é menos 183, enquanto o ponto de ebulição dele é menos 162. A nossa pergunta é em cima de 25 graus Celsius. 25 está entre esses 2 pontos? Não, 25 vai estar bem depois daqui. Então, com isso, a 25 graus Celsius, ele não está no estado líquido. Então, a gente já pode descartar o metano. Vamos observar agora o mercúrio. O mercúrio ele tem como ponto de fusão menos 38,8 graus Celsius, enquanto o seu ponto de ebulição é 356,6 graus Celsius. Com isso, nós podemos afirmar que a 25 graus, que vai ser uma temperatura que está entre menos 38, ou seja, ele é maior que menos 38, e ele é menor que 356, então ele com certeza vai estar no estado líquido quando ele estiver a 25 graus Celsius. Então, mercúrio a gente coloca aqui um certinho. Vamos avaliar agora o álcool. Bom, o álcool, ele diz aqui que o ponto de fusão dele é menos 114 graus Celsius e o ponto de ebulição dele é 78 graus Celsius. 25 é maior que menos 114 e ele é menor que 78. O 25 ele está aqui no meio. Então, com isso, o álcool também ele vai estar no estado líquido na temperatura ambiente. Vamos avaliar a água agora. A água, esse aqui é mais fácil, né? Porque a gente convive diariamente com a água. Então, a 0 graus é o nosso ponto de fusão e o nosso ponto de ebulição é em 100 graus. 25 graus, ele vai estar entre esses dois valores, que é maior que 0 e menor que 100. Então, a 25 graus, ele também está no estado líquido. Então, a água também está certa.
Por enquanto, não. O mercúrio, o álcool e a água estão no estado líquido a 25 graus. Vamos avaliar o chumbo. O chumbo, o ponto de fusão 327 graus Celsius e o ponto de ebulição é 1749 graus Celsius. 25 graus está entre esses valores? 25 graus ele não é maior que 327, então esse aqui está errado. O chumbo ele não vai estar no estado líquido em temperatura ambiente. Para finalizar a nossa questão, o ácido acético. O ácido acético, como ponto de fusão, ele está em 16,6 graus Celsius e o ponto de ebulição está em 118 graus Celsius. Então, o 25 ele é maior que o 16,6 e ele é menor que o 118. Esse símbolo aqui representa isso, né? Maior, menor, maior, menor. Então, o 25 graus ele vai estar aqui dentro da nossa escala. Com isso, o ácido acético ele também vai estar no estado líquido a 25 graus Celsius. Então, nós temos que marcar uma alternativa que tenha mercúrio, álcool, água e o ácido acético. E a alternativa que tem esses 4 compostos é a letra B. Ácido acético, o álcool, o mercúrio e a água. Número 6. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus. Sabe-se que bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da... Então, o que a gente precisa observar nessa questão é o seguinte. Nós temos um sólido, que é a naftalina, passando diretamente para o estado gasoso. E o que ele quer saber é qual é o nome desse fenômeno de transformação física de sólido para gasoso. Vamos, para aproveitar, o nosso estudo, vamos avaliar cada alternativa. Fusão. Fusão, ele é do sólido para o líquido, certo? Solidificação, ele é do líquido para o sólido. Liquefação é do gasoso para o líquido. E ebulição, ele é do líquido para o gasoso. Com isso, sobra a nossa alternativa, a letra B, sublimação, que é exatamente o que a nossa questão está querendo. Uma transformação que é do sólido para o gasoso. Então, gabarito, letra B. Questão número 7. Em condições normais, as substâncias podem ser encontradas em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Entretanto, algumas substâncias só podem ser encontradas em 2 estados físicos, como por exemplo a naftalina, o gelo seco e a cânfora, que passam do estado sólido diretamente para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. A mudança de estado físico sofrida por essas substâncias, pela naftalina, o gelo seco e a cânfora, é chamado de... Então, novamente ele está querendo saber o nome dessa transformação de sólido para gasoso. A gente já sabe que o gabarito é a letra B, sublimação, devido à questão anterior, mas vamos avaliar as outras alternativas também. Liquefação, a gente sabe que é do gasoso para o líquido. Vaporização vai ser do líquido para o gasoso. E a solidificação é do líquido para o sólido. Sublimação, conforme o nosso gabarito, ele vai ser do sólido para o gasoso, diretamente. Então, gabarito, letra B. Uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação de temperatura no eixo da ordenada com o tempo na abscissa. O ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido são respectivamente. Então, o que ele quer saber nessa questão é qual é a temperatura do ponto de fusão, qual é a temperatura do ponto de ebulição e qual tempo ele fica no estado líquido, ele permanece no estado líquido. Vamos avaliar primeiro o ponto de fusão, vamos chamar de PF, e o ponto de ebulição, vamos chamar de PE. O que eles têm como característica comum numa avaliação de gráfico de temperatura pelo tempo, de mudança de estado físico. Nesse gráfico, toda vez que a gente tiver um trecho dele que seja retilíneo, vai ser uma mudança de estado. Então, nós podemos observar que temos 2 trechos retilíneos no nosso gráfico. Nós temos aqui e aqui, onde eu marquei com a caneta. Então, nós podemos observar que a mudança, o nosso ponto de fusão, é quando o gráfico está vindo aqui na subida e ele vira para um gráfico retilíneo. Então, a gente tem que marcar essa temperatura
e avaliando aqui essa outra temperatura. Então, o ponto de fusão, vou escrever aqui, ó, PF vai ser igual a 65 e o nosso PE, que é o ponto de ebulição, vai ser 150. Beleza? Agora vamos avaliar o tempo. Em relação ao tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido, o que a gente precisa observar no nosso gráfico é o seguinte: toda vez que a gente tiver uma subida ou uma descida, né, dependendo do gráfico, vai ser quando a gente tem apenas um estado físico. Então eu vou escrever aqui, ó, um estado físico é quando a gente tem uma subida ou descida no gráfico. Então, se a gente quer saber do estado líquido, ele tem que estar entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, o estado líquido vai ser nesse trecho aqui do nosso gráfico. Esse trecho aqui, se você observar, é esse aqui em relação ao tempo, correto? Ou seja, vai estar entre 20 e 30. Com isso, o nosso gabarito precisa ser 65, 150 e entre 20 e 30. A única alternativa que tem essa resposta é a letra B, de bola. Bom, galera, finalizada a nossa lista, beleza? Obrigado por assistir, curta, compartilhe, clique no sininho, se inscreva no canal, porque é muito importante esse engajamento para mim, beleza? Eu espero que vocês estejam gostando do ritmo do preparatório. Amanhã vamos ter aula de matemática pela manhã e correção da lista pela noite. Amanhã aulas são de regras de 3, simples e compostas de porcentagem, beleza? Obrigado por assistir, galera. Muito obrigado mesmo e valeu!